noite, que prazer encontrar você mais uma vez. Nós estamos reunindo a igreja para nós louvarmos a Deus e também sermos alimentados pela sua palavra. Pena que não podemos estar juntinhos, mas ainda bem que nós podemos estar através da tecnologia. Eu queria te convidar a aproveitar ao máximo e cultuar a Deus de verdade. Eu sei que é mais difícil em casa, mas mesmo assim, Deus está vivo e Ele merece ser adorado. E você pode fazer isso com todo o seu coração. Então cante, ore, experimente esse momento, porque ele é precioso. Se você quer compartilhar o culto que ainda está começando com outros amigos, com outras pessoas que precisam encontrar Deus, precisam se encontrar em Deus, esse é o momento de você compartilhar o link, é o momento de você compartilhar a live, é o momento de você compartilhar o culto. Depois que acabar o culto, você pode fazer de novo, mas que tal se os seus amigos pudessem assistir junto com você? Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos ouvir a palavra e antes de tudo, nós vamos pedir que Deus abençoe esse momento. Vamos orar? Senhor, abençoa esse nosso culto que nós queremos te oferecer. Que juntos, aonde cada um estiver, nós possamos unir nossos corações, unir as nossas intenções para adorar o Senhor e te exaltar, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, temos uma esperança que nunca vai falhar. Que durante esse momento, Deus, que nós voltamos os nossos olhos para o Senhor também volte os seus olhos para nós e nos abençoe. Envolva os nossos corações com a Tua vontade, encha a nossa vida de fé, de força, para podermos enfrentar os dias difíceis que estão por vir. Eu peço a Tua bênção sobre esse momento de culto e sobre cada pessoa que se ajunta a nós nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus juntos? Boa noite, a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja juntamente com você aí no seu lar, onde você está acompanhando a nossa reunião, o nosso culto. Esperamos que Deus o abençoe nesse tempo, esperamos que o Senhor o motive nesse tempo a adorá-lo, a engrandecê-lo, a bendizê-lo através de cada canção que nós iremos cantar e louvar e adorar ao Senhor juntamente com você nessa noite. Vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez por podermos estar aqui e podermos cultuar ao Senhor junto com toda essa comunidade, ainda que seja online. Pedimos ao Senhor que abençoe cada um e leve os nossos corações a bendizer e a reconhecer a Tua presença acima de todas as coisas nesse tempo, junto com toda a comunidade, junto com todos os irmãos, junto com todas as pessoas que nos acompanham nesta noite. Nós oramos e entregamos todo esse tempo diante da Tua presença no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude durante todo esse tempo que nós estamos enfrentando aí junto à nossa família, esse tempo de quarentena, mas é um tempo que nós podemos continuar bem dizendo o Senhor mesmo dentro dos nossos lares. E eu queria convidar você a fazer isso nesse momento junto com a gente. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos declarar juntos, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. A terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que tu és meu Deus, Senhor. és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por podermos adorar ao Senhor com estas canções. Com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Prazer inundou o meu ser, conhecendo esse grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Nossa vida realmente está em Tuas mãos. E em Tuas mãos nós queremos que ela permaneça em todo o tempo. Mesmo nesse momento de grandes preocupações que temos enfrentado ou vivido, Senhor. Que a nossa vida esteja guardada, segura em Tuas mãos, em Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor,
teu poder. Maravilhoso é pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e Voltei, muito bom ter você aqui. É difícil pregar para uma igreja vazia, só eu e a câmera, assentos vazios. Sinto muito falta de vocês, de abraçar, de estar com vocês, mas sei que vocês estão juntinhos de mim, orando por mim, e tenho certeza que eu também estou orando por vocês. E eu quero fazer isso agora, para a gente se esvaziar de toda preocupação e assim poder se encher do alimento de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, toma nas tuas mãos as nossas ansiedades, o medo a respeito dessa doença, daqueles que estão no grupo de risco ou tem algum próximo no grupo de risco. Leva esse medo embora. O medo daqueles, ó Deus, que sofrem com a perda do emprego, com a perda da renda da família e que não estão podendo trabalhar. Deus, toma nas tuas mãos também, que nós possamos descansar nas tuas promessas, sabendo que o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. E também, ó Deus, que o Senhor venha no momento certo nos direcionar. Por horas, Senhor Deus, nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos estar vazios dessas preocupações para poder ouvir a tua voz, receber a tua direção e a tua força. Me usa e abençoa cada um que está aqui no nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem todos amém. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Nós vamos continuar a nossa série chamada Memórias. O que você faz agora, você lembrará depois. As nossas decisões, as nossas escolhas, cada uma delas é importante, porque cada uma delas se torna parte da nossa história. A gente vai ter orgulho ou a gente vai ter vergonha, tanto das decisões mais importantes, quanto das decisões pequenas que a gente foi tomando dia após dia. Mas uma coisa é verdade, quando a gente vive numa situação de dificuldade, como é que a gente vive agora, numa situação complicada, né, uma calamidade como vivemos, esses momentos são cruciais para a nossa história. As escolhas que a gente faz, a maneira como a gente se porta, define de uma maneira dramática a história que vamos contar. Se nós vamos vencer, se nós vamos cair, tudo depende dos momentos que nós enfrentamos ou das decisões que a gente toma em momentos difíceis como esse. A sua fé, a sua esperança, a sua vida, o seu casamento, a sua comunhão com a igreja está sendo levada ao seu extremo nesse instante que você não pode estar aqui e precisa buscar a Deus através da tecnologia, como nós estamos fazendo aqui. Tempos de dificuldade demonstram o nosso caráter, demonstram de que fibra nós somos feitos. Eu compartilhei com vocês há um tempo atrás essa frase. Você pode saber o tamanho de um homem pelo tamanho do problema que o derruba. Hoje, ou nesses próximos dias, nós vamos descobrir o tamanho das nossas capacidades, se a gente estava forte o suficiente para enfrentar esses problemas, essa situação que nos envolve. Eu me lembro do versículo, Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas são as palavras que foram dirigidas a Josué quando ele estava recebendo a liderança do povo de Israel após Moisés. Ele ia enfrentar batalhas terríveis, ia enfrentar exércitos enormes, e com toda certeza ele precisava de encorajamento e precisava de força também. Deus providenciou isso para ele.
E essa palavra vem a calhar para os momentos que estão à nossa frente. Precisamos ser corajosos e fortes, porque afinal de contas, do mesmo jeito que Deus levantou Josué para aquele momento, para aquelas dificuldades, para enfrentar aqueles desafios, Deus também te levantou, Deus me levantou, Deus nos colocou nesse momento da história. E Ele diz para a gente ser forte, para a gente ser corajoso, para a gente não ficar apavorado, nem se desanimar com as dificuldades que estão por vir, porque Ele estará conosco em toda e qualquer circunstância. Ele não vai nos abandonar, Ele estará com a gente passando por essas dificuldades. Então essa palavra vem como um encorajamento, como uma fonte de ânimo e de esperança para o que nós vamos enfrentar. Porém, pode ser que para alguns de nós essa palavra de encorajamento venha tarde. Talvez alguns de nós já estejamos apavorados. Talvez você seja do grupo de risco e está apreensivo a respeito da sua saúde, ou conhece alguém, é parente de alguém que está nessa situação e você teme pela saúde dela. Você pensa, se ela pegar essa doença, como é que nós vamos fazer? Não vai ter UTI, não vai ter respirador, e você está preocupado, já está apavorado. Talvez você perdeu o seu emprego, ou está em vias de perder. Você é um autônomo, não está conseguindo trabalhar, e aí você pensa, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? E o pavor está tomando conta do teu coração. Ou então a tua situação é um pouco diferente, você se sente desanimado, porque antes você já tinha os problemas que você mal dava conta, problemas no casamento, problemas na família, problemas no trabalho, problemas com amigos, com inimigos, ou então problemas pessoais teus, dificuldades, fraquezas, pecados. Você já penava nas lutas que você tinha antes dessa calamidade chegar, e agora que chegou você pensa, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu estou frito. E você já está sim desanimado. Ao invés de força e de coragem, você está mais para pavor e fraqueza, né? Essa pandemia, por exemplo, ao invés de unir a população brasileira contra um problema em comum, parece que ela trouxe mais desentendimento e mais intriga, e isso desgasta e desanima a gente mais ainda. O que fazer? Será que esses problemas estão nos destruindo por completo? Nós estamos estudando a vida de Neemias, e Neemias passou por esse sentimento que alguns de nós têm, um sentimento de incapacidade, de impotência, de desilusão. Ele servia o rei que tinha mandado parar a obra de reconstrução da cidade dos seus pais, onde os seus pais estavam enterrados. A cidade estava em ruínas, o povo que tinha para lá para reconstruir não conseguiu reconstruir, e o rei ainda lacrou a obra dizendo não é para colocar nenhum tijolo. Quando ele ouviu falar que o povo estava lá, estava passando necessidade, estava vivendo em humilhação e a cidade estava no chão, Neemias sofreu por isso, e sofreu ainda mais por causa da sua impotência. Ele estava distante. O que ele poderia fazer? Se o rei não queria que fosse reconstruído ele como vassalo, o que ele podia fazer? Neemias com certeza sentiu essa impotência, mas isso não o colocou no chão, não foi um impedimento para ele se tornar o líder que reconstruiu a cidade e os muros. A pergunta é como que ele lidou com esse sentimento? O que ele fez para não sucumbir, para não cair, para não ficar no chão, para não se desanimar, não se apavorar, e ainda conseguiu dar a volta por tudo isso, por cima de tudo isso? A resposta nós sabemos. Neemias buscou a Deus em oração. Nós lemos no capítulo 1 a sua oração inteira. Eu vou destacar agora apenas o versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Neemias buscou a Deus em oração durante 4 meses. Ele orou, ele jejuou, ele lamentou, ele confessou os pecados, mas ele buscou a Deus. Quando alguém busca Deus, essa pessoa encontra força. Neemias aprofundou a sua relação com Deus na oração. É interessante que dentro da oração dele, ele se dirigiu a Deus pelo menos de 3 formas. Primeiro ele falou, Deus dos céus. Depois ele falou, Deus grande e terrível. Mas finalmente ele repetiu mais de uma vez, dizendo, Senhor, Senhor sobre os teus servos, como nesse versículo 11. A força que você vai receber de Deus depende da maneira como você se relaciona com esse Deus.
Neemias via Deus como Deus dos céus, e se você vê Deus assim, talvez você receba pouca ou nenhuma força. Porque quem enxerga Deus como alguém que está no trono lá nos céus e não se importa com as pessoas aqui na terra, nem com o que está acontecendo, não encontra amparo, não encontra esperança nesse Deus distante que não liga. Deus é muito mais do que um Deus que se assenta no céu distante. Tem gente que se relaciona com Deus apenas como um Deus grande e terrível, um juiz que castiga. E isso não traz alento nenhum, porque se você é um pecador como eu sou, e enxerga Deus como um Deus justo e terrível, a única coisa que você vai ter desse Deus é aquela expectativa de que agora Deus vai acertar as contas comigo, não adianta eu orar, porque eu falhei, eu fui infiel, eu não levei a minha vida cristã a sério, eu fiz o que eu queria, do jeito que eu queria, e agora que essa calamidade veio, Deus pode até ouvir a oração do fulano, Deus pode ouvir a oração do ciclano que leva as coisas a sério, mas a minha oração Ele não vai ouvir, e você não encontra alento, você não encontra força, porque você enxerga Deus como um juiz imparcial, como um juiz frio, que faz o que tem que fazer. Neemias orou para esses dois deuses, mas Neemias também se relacionou com Deus de maneira mais profunda, dizendo: Senhor, Senhor dos seus servos. Não um Deus distante no céu, não um juiz sentado na cadeira do tribunal, mas um Senhor que vem e conversa com os seus servos, dá tarefas para os seus servos, dá alimento para os seus servos, dá abrigo para os seus servos, ajuda os seus servos a participarem do seu projeto, da sua obra. Jesus uma vez ensinou para os discípulos: já não vos chamo servos, mas amigos, porque eu tenho contado para vocês tudo que meu Pai tem falado, eu tenho compartilhado com vocês os planos. Deus quer se relacionar conosco como alguém próximo, perto, que toca, que fala, que sente, que se envolve com a nossa história e nos envolve com a história que Ele está escrevendo. A força que você vai receber depende da maneira como você se relaciona com esse Deus. Neemias se relacionou com Deus como seu Senhor próximo, que iria fortalecê-lo, que iria provê-lo e iria ajudá-lo. Então Neemias nos mostra que nós devemos sim nos fortalecer em Deus. Só que hoje eu queria compartilhar com você dois outros exemplos bíblicos de gente que se fortaleceu no Senhor em tempos de calamidade. O primeiro é José. A história dele está em Gênesis. José era o 11º filho de Jacó. Jacó tinha 4 esposas e teve 12 filhos ao todo. José era filho de Raquel, a sua esposa mais querida, que não teve filhos durante toda a vida, mas no final, quando ela já era velha, ela teve José. Então José era mais um filho neto, ou um neto filho. Ele recebia um carinho todo especial do seu pai Jacó. Ele recebia os presentes mais caros, ele era protegido muito mais do que os outros irmãos, e isso gerou um problema sério, porque os irmãos tinham muito ciúme, muita inveja e por fim muita raiva de José. Eles não conseguiam mais tratar o José em paz, eles implicavam com o José em tudo, era sempre briga, e o negócio foi piorando tanto, o ódio foi crescendo tanto, que eles decidiram matar José. Só não mataram ele porque o irmão mais velho, mais responsável, o impediu. Então, ao invés de matarem o irmão, sangue do próprio sangue, eles venderam o seu irmão como escravo. Eles venderam por algumas moedas e mandaram José embora como escravo, fizeram lucro na vida do irmão. José, um homem de Deus, foi vendido para o Egito. Lá no Egito ele foi revendido para um senhor da guarda do faraó e se tornou um escravo. E a pergunta que eu faço, mais ou menos igual a outra, é: como que José conseguiu lidar com essa calamidade que se abateu sobre a vida dele? Com essa realidade tão terrível que assolou ele? Olha, nós sabemos o que aconteceu. Se você olhar Gênesis capítulo 39, o versículo 2, está escrito assim: o Senhor estava com José. O segredo de José era a presença de Deus do lado dele, aonde ele estava. A presença de Deus é realmente poderosa e ela faz toda a diferença na nossa vida, não importa a circunstância. A presença de Deus é forte o suficiente para sustentar alguém diante do ódio, diante da violência, diante do desprezo total. Nós sofremos demais quando temos que lidar com alguém que está triste conosco, está nos tratando com indiferença, com bico, com muxoxo,
com ignorância, com rispidez. Não é ruim quando o nosso casamento está em crise e a gente não consegue se tratar bem, ou dentro da família, entre um irmão, ou um parente, ou um amigo que virou as costas. Isso machuca a gente tão profundamente, isso nos assola de uma maneira tão dramática, que a gente se desespera da vida, a gente perde o gosto, a alegria, a graça de viver. José passou por algo pior do que isso. José foi vendido pelos próprios irmãos. José sofreu violência física, violência psicológica, violência emocional, um desprezo total, vendido pelo seu próprio sangue como escravo numa terra distante. Ele foi odiado, profundamente odiado, e a pergunta é: como é que ele manteve a sua sanidade mental, a sua sanidade emocional, sentimental, psicológica? Qual foi o segredo de José? E eu já disse e repito mais uma vez, o segredo dele foi que ele se fortaleceu no Senhor. Deus estava com José, José estava com Deus. Outra coisa interessante de se notar na vida de José é que ele passou por uma mudança muito abrupta. No instante ele era o filho querido de um pai rico que dava para ele presentes caros. A sua vida estava normal, a rotina era certa, os planos eram claros, o horizonte era tranquilo, não havia nada ameaçando a vida dele, nada de muito sério. De repente ele é vendido como escravo, e ele, antes que era livre e paparicado, agora se tornou um escravo que tem que trabalhar para viver. De alguém querido, agora ele é alguém desconhecido, que não conta com o afeto de ninguém. De um instante para o outro a vida dele mudou, igual a nossa vida. Alguns dias atrás a nossa vida tinha uma rotina, nós tínhamos liberdade para ir, para voltar, os nossos planos estavam de pé. De repente nós não podemos mais ir e vir, e nós não conseguimos enxergar além de uma semana. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos se teremos dinheiro, se teremos emprego, se teremos crise, se teremos saúde, se teremos vida. De um instante para o outro, tudo derreteu, todos os nossos planos já não fazem sentido. E a gente se desespera e se desanima. Como é que José conseguiu manter a sua sanidade e não se desesperar com uma mudança tão abrupta? Qual era o segredo de José? José se fortaleceu em Deus. José se fortaleceu no Senhor, no Deus que estava com ele, no Deus com quem ele estava. Outra coisa que eu queria destacar nesse exemplo de José é que a presença de Deus foi forte o suficiente para sustentar ele diante da injustiça. A gente sabe que, como escravo, ele foi galgando os degraus e se tornando cada vez mais importante diante do seu Senhor, até se tornar o administrador de todas as suas posses e bens. Só que a esposa do seu dono começou a querer ele sexualmente e o seduzia e queria ter um caso com ele. E ele se negou por temor a Deus e por respeito ao seu patrão. Ela, ofendida, inventou uma mentira e disse que ele tinha atacado ela, tentado abusar dela. E no instante, por conta dessa calúnia, José saiu de administrador do comandante do exército do faraó para um prisioneiro na masmorra e no calabouço. Por conta de uma injustiça, ele se tornou um prisioneiro sem defesa, abandonado a apodrecer até a morte numa cela. Imagine você, a gente estava achando que as coisas estavam melhorando, talvez alguns de vocês estavam com planos de prosperar nesse ano e de repente tudo foi embora, num instante. Quando se acha que as coisas vão melhorar, que o Brasil está melhorando, que os corruptos estão perdendo a sua boca, perdendo o seu lugar, tudo parece que agora nem faz sentido mais, a situação está pior do que antes, e a gente pensa: meu Deus, o que vai ser? Como é que José conseguiu ter sanidade? Mesmo dentro da cadeia, Deus estava com José, José estava com Deus, e isso fortaleceu, ao ponto dele não se desesperar, deitar na cama e ficar pensando: eu vou ficar esperando a morte chegar, eu não vou fazer mais nada. Pelo contrário, Deus o fortaleceu e também Deus o direcionou, como a gente vai ver daqui a pouco. O segundo exemplo que eu quero dar é o exemplo de Davi.
Davi era perseguido na sua própria terra, perseguido pelo rei Saul, e ele fugiu, foi habitar no meio dos inimigos de Israel, entre os filisteus. Ele se aliou aos filisteus e ajudava os filisteus nas suas batalhas contra outros inimigos, até que os filisteus declararam guerra contra o seu próprio povo Israel. Por misericórdia, Deus o livrou de ter que lutar contra seu próprio povo. Os filisteus os dispensaram, e ele voltou para a sua casa na cidade de Ziclag, junto com os seus soldados. Estavam voltando para suas famílias na cidade onde eles moravam, quando eles perceberam que a cidade estava ardendo em chamas e a fumaça estava subindo. A cidade tinha sido saqueada por outros inimigos. Olha só o que aconteceu em 1 Samuel 30, versículo 3. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Olha o que aconteceu. Eles estavam voltando pensando, que bom que a gente não vai ter que batalhar, eu vou poder abraçar minha esposa, eu vou poder abraçar os meus filhos. Eles esperavam chegar em casa e ver as crianças sair correndo, gritando papai, papai, e abraçando, mas o que eles encontraram foi uma cidade devastada, sem ninguém para lhes receber. As mulheres tinham sido levadas, as crianças tinham sido levadas, todas as riquezas, os bens e as criações tinham sido levados. Você imagina enfrentar uma coisa dessa? E não é mais ou menos isso que a gente está enfrentando? Uma calamidade para a qual a gente não teve tempo de se preparar e que nos assolou de maneira repentina. Eles, quando chegaram e viram aquela situação, ficaram desesperados, ficaram profundamente chocados. A Bíblia disse que eles lamentaram e choraram em alta voz, gritando, chorando, até não terem mais forças para chorar. As duas esposas de Davi estavam entre os que foram capturados. Isso atingiu tanto o comandante Davi, como o soldado raso que ele tinha. Do mesmo jeito que essa calamidade está atingindo o Brasil por completo, começou com os ricos, daqui a pouco vai atingir os pobres, está nos assolando do menor ao maior, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nações ricas estão sofrendo, nações pobres estão sofrendo, todos estão sofrendo. Quem se preparou para uma coisa dessa? O que vai ser de nós? Quando a gente olha para a história de Davi, acontece o seguinte no versículo 6, Davi ficou muito aflito, guarde essa palavra, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Eu vou começar destacando a situação dos soldados, dos companheiros de Davi. Eles estavam amargurados, e a amargura se deu por causa da perda que eles tiveram. Eles perderam as esposas, eles perderam seus filhos e eles perderam os seus bens. Toda vez que alguém perde alguma coisa, isso causa um amargor, um sentimento de contrariedade, de falta, de vazio. E esse vazio era profundo e era real. Eu entendo o que eles estavam passando. Era normal isso acontecer. Agora há um problema. Muitas vezes pessoas amarguradas podem se tornar violentas. Pessoas amarguradas não costumam procurar soluções. Pessoas amarguradas procuram maneiras de descarregar sua amargura. Elas procuram culpados, elas procuram alguém para descontar a sua raiva e o seu descontentamento. E não é isso que a gente vê no nosso Brasil agora. Muita gente amargurada pelo sonho que perdeu, pelo emprego que perdeu, pela expectativa que perdeu, pela paz que perdeu, pela liberdade que perdeu, os ânimos à flor da pele, querendo descontar no outro a dor que está sentindo. Aqueles soldados amargurados planejaram apedrejar o seu comandante, que não tinha nada a ver com a história, mas eles queriam descontar em alguém e queriam apedrejar Davi. Davi ficou aflito, não sem razão. Ele perdeu as suas duas esposas e está a ponto de perder a sua própria vida na mão dos seus antigos companheiros que batalharam junto com ele em outras guerras e que agora não o veem mais pacificamente, estão querendo a sua cabeça. Imagine você nessa situação. Imagine você nessa situação. O que você faria? É interessante, é muito interessante notar o que Davi fez. O versículo 6, no seu finalzinho, diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Algumas versões dizem: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus.
Davi buscou a Deus e encontrou forças em Deus. Eu acho que você já entendeu o recado que eu quero te dar. Não importa qual seja a calamidade que você esteja enfrentando, não importa o tamanho da tempestade na área da saúde, na área financeira, na área social, nenhuma circunstância consegue te impedir de se fortalecer em Deus. Você pode se fortalecer nele. Se você buscar a Deus com o seu coração e se relacionar com ele como um Deus próximo, a presença de Deus vai ser a sua força. Deus vai te dar condições de ficar de pé. Essa situação de calamidade não será a sua ruína, será o seu fortalecimento, será o teu treinamento. Você precisa encontrar forças em Deus e encontrar rápido. Hoje foi um dia de jejum em toda a nossa nação. Eu tenho acompanhado colegas meus dirigindo cultos, reuniões de oração. Essa semana um casal ligou para mim lá em casa para orar por mim, pela minha esposa. Que bênção ver o povo de Deus buscando a Deus na hora da calamidade. Isso é ótimo, porque isso mostra que eles estão encontrando a sua força em Deus, e em Deus nunca falta força. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode gastar toda a sua energia e sucumbir, porque a sua energia, a sua força tem fim. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, porque Deus lhes sustenta. Deus quer te sustentar nesse momento de dificuldade, Deus quer te fortalecer nesse momento de calamidade. Busque o Senhor, se fortaleça nele. E se você encontrar forças nele, você vai poder ir para o segundo passo. O segundo passo é o segundo passo de Davi. Desculpa repetir tantas vezes. Não tem como a gente dar nenhum passo quando a gente está fraco. Mas depois que a gente se fortaleceu, a gente pode buscar uma segunda coisa muito importante, que é a direção. Olha o que aconteceu, versículo 8. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. No segundo momento, depois de se fortalecer, Davi encontrou direção. Ele perguntou: Deus, o que eu faço agora? Eu vou atrás deles ou não? Eu vou vencê-los ou não? E a resposta de Deus veio: vai, você vai vencer. E de fato ele foi. Ele encontrou os saqueadores, ele conseguiu vencer, ele recuperou as mulheres dos seus homens e os filhos e os bens, e ainda muitos outros bens que eles saquearam daquele exército inimigo. Depois de buscar forças, nós vamos encontrar também direção em Deus para o nosso caminho. Hoje é difícil fazer planos a longo prazo, mas você pode ter direção de Deus para hoje. Você pode ter direção de Deus amanhã para amanhã. Você pode ter direção de Deus a cada semana. O que fazer no teu casamento, o que fazer para trabalhar, para conseguir comida para sua casa, onde encontrar, qual é o próximo passo. Deus vai te instruir. Fortaleça no Senhor e busque direção em Deus. Eu quero que você entenda, olhando esses três personagens, José se fortaleceu em Deus e recebeu direção de Deus. Ao invés de se afundar na depressão, ele recebeu a direção de Deus, que era para ele ser um bom escravo, e trabalhou, descobriu o que fazer, fez bem feito, e por isso ele ascendeu e cresceu. Quando ele se tornou um prisioneiro dentro da masmorra, ao invés de se afundar no desespero, ele se fortaleceu no Senhor e encontrou direção. Foi um prisioneiro útil, e como prisioneiro útil ele se tornou um auxiliar do carcereiro, e depois de auxiliar de carcereiro ele foi se tornar um administrador de toda a terra do Egito, porque aquela situação de calamidade foi a escola de Deus para preparar José para a obra que Deus tinha para ele. O que nós estamos enfrentando agora não é para nossa ruína, é para nós encontrarmos forças em Deus, e quando nós encontramos forças em Deus, nós somos preparados para fazer a obra que Deus quer fazer através de nós. Quando eu olho para a vida de Davi, aquela situação calamitosa de perder os filhos, de perder as esposas,
de enfrentar o risco de morte na mão dos seus antigos amigos que estavam amargurados. Não foi para a ruína de Davi, mas para o fortalecimento da fé dele, porque do jeito que ele buscou a Deus e encontrou, ele aprendeu o caminho, ele aprendeu que Deus sempre seria o seu refúgio na hora da tribulação. Era plano de Deus que ele buscasse para aprender a confiar em Deus e encontrar direção para a sua vida. Neemias estava desiludido, mas buscou o Senhor e Deus deu para ele direção. Voltando para esse personagem, o rei foi favorável a que ele voltasse para Jerusalém a fim de reconstruir os muros. E a gente sabe que ele voltou. E no primeiro momento ele ficou caladinho, ele não contou nada para ninguém, ele deu a volta em volta dos muros da cidade que estavam destruídos durante a noite. Mas olha só o que ele confessa no versículo 12 do capítulo 2 de Neemias: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. A gente precisa se fortalecer em Deus como Neemias se fortaleceu. E nós precisamos receber a direção de Deus como Neemias recebeu. Deus estava preparando José, Deus estava preparando Davi, Deus estava preparando Neemias. Deus está nos preparando, porque Ele tem planos a respeito da sua vida, Ele tem planos a respeito da sua família, Ele tem planos a respeito da nossa igreja, Ele tem planos a respeito da nossa cidade. Deus tem planos a respeito da nossa nação e Deus tem planos a respeito desse mundo. E os planos de Deus não serão frustrados e Ele quer nos preparar para realizar a sua obra. Ele quer colocar sonhos novos no nosso coração, planos altos, planos impressionantes, planos de transformação da realidade. Deus usou José para salvar a sua família, a nação do Egito e outras. Deus usou Davi para ser o maior rei que Israel já conheceu. Deus usou Neemias para reconstruir os muros da cidade e a sua própria nação. Deus vai nos usar para grandes coisas no futuro próximo, se nós nos fortalecermos nele e se nós buscarmos a sua direção. Fortaleçam-se no Senhor, é a primeira dica que eu deixo para você. Esse é o momento de se fortalecer em Deus, esse é o momento de encontrar forças na presença doce de Deus na sua vida. Ele não te abandonou, nem vai te abandonar, Ele está do teu lado. Olha para Ele, descubra Ele, se relacione com Ele. A força dele vai ser o teu segredo para superar essa calamidade que nós estamos enfrentando. Meu querido, Deus está contigo e Ele não deixará você pisar numa pedra, tropeçar numa pedra. Como Ele protegeu Jesus, Ele vai te proteger para você não cair em tentação. Fortaleça-se no Senhor e depois busque a sua direção. Se você não consegue fazer planos a longo prazo, siga as instruções de Deus para hoje. Seja fiel a Deus hoje. Busque a direção sobre o que fazer hoje, o que fazer com a sua esposa, o que fazer com o seu filho, o que fazer em relação às finanças. Busque a direção de Deus sobre como se portar em relação a esse mal que está lá fora, dessa doença misteriosa. Busque a direção de Deus. Não siga a manada, não se amargure, não pense em descontar nos outros como os soldados de Davi. Não fique se lamentando desesperado como os outros carcereiros, aliás, os outros prisioneiros junto com José. Não fique acostumado à situação como o povo que vivia em Jerusalém, mas não sonhava mais em reconstruí-la. Busque a direção de Deus. Deixe-se ser direcionado passo a passo por esse Deus que te ama. Eu quero fazer uma pergunta. Essa palavra, ela vem de encontro à sua necessidade? Deus está trabalhando no teu coração? Você entende que é você que Ele está encorajando nessa noite a buscar, se fortalecer e ser direcionado por Ele? Se sim, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor, envolve esses meus irmãos e irmãs que reconhecem que a palavra foi para eles hoje. Deus, fortalece a fé deles, fortalece a esperança, dá para eles condições de permanecerem firmes na fé. E Deus, direciona a vida deles, não deixe eles estarem perdidos, que a resposta certa venha dos teus lábios e que o Senhor dirija cada situação da vida deles no nome de Jesus, amém?
Talvez a sua situação seja diferente. Você gostaria de se fortalecer em Deus, de receber a direção, mas você vê Deus distante demais. Ou então você vê um Deus que tem problemas com você, que está com raiva de você, que quer acertar contas com você. Essa não é toda a verdade. Falta uma parte importante nessa verdade. Deus já providenciou um meio de que você tivesse paz com Ele. Deus providenciou um substituto para pagar a tua dívida e restaurar a tua conexão através desse perdão que Ele conquistou na cruz. Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado e se ofereceu na cruz para que você tivesse acesso a Deus, não como um Deus distante e não como um juiz, mas como um Deus que te ama como Pai. Jesus morreu de braços abertos para poder te receber no reino dele. E tudo que você precisa fazer é se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos pecados e entregar sua vida para Jesus nesse instante. Se você quiser isso, levante a sua mão, clica no botão, fala eu quero aí no Facebook, no YouTube, aonde você estiver assistindo. E se for de coração, se você entende que Jesus está te convidando para fazer parte da família dele e ter toda a força que você precisa, toda a direção que você precisa, entregue o seu coração repetindo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido no meu lugar. Muito obrigado pela oferta de paz. Eu reconheço que sou pecador e quero abandonar o caminho errado para abraçar o teu caminho. Como o Senhor entregou a sua vida por mim, agora eu também quero entregar a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, fortalece-me a fé e me mostra a tua direção. No nome de Jesus eu oro. Amém, que Deus te fortaleça. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Nós vamos exaltar e adorar esse Deus que nos fortalece, recebendo a paz, o ânimo, a esperança. E depois eu vou impetrar a bênção sobre a sua vida. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder dos céus vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande
Recebam a bênção. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, te fortalecendo e direcionando nesses dias maus, até que Ele venha. Amém. Foi um prazer estar com você. Espero poder te encontrar novamente na semana que vem. Que Deus nos abençoe. Até. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.